Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa segunda aula de GIMP e nesta aula eu vou falar de ferramentas de seleção e as suas propriedades. Uma mudança em relação à primeira aula é que agora eu estou utilizando a última versão do GIMP, eu dei uma atualizada no programa. Então aqui você pode ver que mudou um pouco a interface, ela está um pouquinho mais parecida com o Photoshop. Você tem aqui o painel de ferramentas e as ferramentas elas foram agrupadas. Eu pessoalmente gostei bastante da forma como eles fizeram aqui. E para você expandir cada uma delas, aonde tem esse sinalzinho aqui, você usa o botão direito. E aí você vai ver as ferramentas que estão dentro daquele grupo, tá bom? Nosso foco hoje vai ser então esses três grupos de ferramentas, que são as ferramentas de seleção. Só que antes de falar delas, eu vou mostrar aqui a ferramenta de corte, que é uma ferramenta bem importante. Se você tiver uma foto, uma imagem e quiser isolar um personagem, isolar uma pessoa da foto, você pode usar a ferramenta de corte. Então aqui, por exemplo, nessa cena do Mario, eu posso simplesmente pegar aqui, criar uma seleção em volta do personagem e confirmar apertando Enter. E aí ele vai fazer aquele corte. Ctrl Z volta, tá? E você pode fazer isso para qualquer personagem. Por exemplo, posso pegar aqui o Luigi. E depois eu venho aqui, faço mais um cortezinho aqui. E depois eu vou fazer mais um cortezinho aqui. Tá? Se eu for dar Ctrl Z, ele vai restaurando na medida em que os cortes foram feitos. Tá? E se eu der um Ctrl Y, ele vai refazer. Então o Ctrl Z ele vai desfazer e o Ctrl Y vai refazer. Tá certo? Bom, com essa ferramenta de corte, então, eu vou fazer um corte aqui num pedaço da imagem, só para a gente ter uma área aqui para trabalhar. E uma coisa que é muito importante para qualquer ferramenta aqui do GIMP é você sempre olhar aqui as opções, né, as propriedades da ferramenta. Então você vê que a ferramenta de corte ela tem um monte de propriedades, tá, que você pode estar trabalhando com elas. Eu não vou falar disso no momento porque essas opções são basicamente as mesmas das ferramentas de seleção, especialmente a seleção retangular, tá bom? Mas uma coisa que é importante é a gente marcar isso aqui, ó, permitir crescimento, porque a ferramenta de corte ela serve não apenas para diminuir o tamanho de uma imagem recortando, como também criar uma área ao redor dela. Então se eu vier aqui, ó, com essa opção ligada, permitir crescimento e criar uma área em volta dessa imagem, você já vai ver que ele vai aumentar esse espaço. Então aqui eu poderia colocar um texto, poderia colocar alguma informação, ou trabalhar o layout. Se isso for para um site ou for um menu de um jogo, eu posso estar trabalhando dessa forma, tá? Então aqui, se você quiser o fundo branco aqui, você pode usar o botão direito e achatar essa camada, por exemplo, tá? Ó, achatar a imagem é o jeito mais fácil. E aqui vocês veem que ele já colocou a cor branca, que na verdade é a cor de fundo. Eu posso inverter essas cores por aqui ou apertando X. E se você quiser uma cor personalizada, é só você clicar aqui. Tá? Então, por exemplo, ó, eu vou dar um Ctrl Z, eu vou inverter aqui as cores. Tá? E agora, quando eu achatar, você vai ver que vai ficar preto o fundo. Então, só para você entender como funciona o sistema de camadas, tá? Essa camada ela tem transparência e caso você pegue uma imagem que não tenha transparência, você pode adicionar por aqui, ó, botão direito, adicionar canal alfa. Então isso é muito importante quando você pegar uma imagem na internet, uma imagem JPEG, por exemplo, e você quiser tirar o fundo, deixá-la com o fundo transparente. É importante você adicionar o canal alfa nessa imagem, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu vou trabalhar então com a primeira ferramenta de seleção, que é a seleção retangular, e é bem tranquilo, né? Ela faz o que o nome diz. Então eu faço uma seleção retangular, copio com Ctrl C e colo. Tá? Nesse caso eu colei aqui dentro da minha própria imagem, mas como vocês viram na primeira aula, eu posso colar em outra imagem,
que vai estar aberta aqui em cima nas abas, tá certo? Mas nesse caso eu estou com uma imagem só aberta. Vocês viram que quando eu fiz a seleção ele ficou com esse recorte aqui, né, esses quadradinhos. Eu já vou explicar o que que é isso, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas propriedades desta ferramenta. Então olha só, eu tenho aqui algumas opções, né? A seleção retangular é o nome da ferramenta. Aqui eu tenho o modo. O modo é muito importante, tá, galera? Isso aqui é uma coisa que a gente usa demais. E funciona assim, ó. Eu vou dar um zoom para ficar mais fácil para a gente ver. Então olha só, o modo normal é substituir a seleção atual. Então quando eu faço uma nova seleção, ele vai descartar a seleção antiga e vai criar e vai deixar como permanente a seleção nova, né? Mas existem outros modos de trabalhar. Aqui do lado eu tenho adicionar a seleção atual, ou seja, ele vai pegar a seleção antiga e vai adicionar a ela a nova seleção. Eu tenho também como subtrair, que é o corte, né? Então essa daqui é a união, esse aqui é o corte. E eu tenho a área de intersecção, que é a área comum entre elas. Isso aqui é bem fácil, tá? Lembra desses atalhos aqui, ó, Shift, Ctrl e o Shift Ctrl, tá? Então vamos ver na prática. Eu vou fazer aqui uma seleção retangular e eu vou segurar Shift e vou fazer uma outra seleção. Você vai perceber, quando eu trazer ela aqui para o lado, que ele fez uma seleção composta. Ele criou uma seleção baseada naqueles dois retângulos que eu fiz, tá? Segurando Shift. Mas eu poderia fazer isso aqui também, ó. Vamos pegar aqui o browser. Eu faço a minha primeira seleção sem apertar nada. Agora eu vou segurar o Ctrl e faço uma outra seleção. Então eu fiz uma seleção vazada, né? Olha só, eu fiz um buraco ali na minha seleção. Tudo bem? Da mesma forma, eu posso criar uma área de intersecção. Então, por exemplo, eu vou aqui usar uma combinação de seleções, tá? Eu vou pegar aqui a seleção retangular e vou fazer também uma seleção em formato de elipse, tá? Vou segurar Shift e Ctrl ao mesmo tempo e faço uma nova seleção. Eu não sei se está dando para vocês verem, mas tem uma área comum aqui no meio, né? Entre essas duas seleções. E é justamente essa área que vai permanecer ativa. Então essa é a área de intersecção, né? É a união, é a área comum. Então eu tenho aqui, né, algo mais ou menos assim e uma bolinha. E aí ele vai manter aquela área comum entre elas, tá? Isso é intersecção, é o Ctrl e o Shift juntos. Sinceramente, a gente vai usar pouco a intersecção, tá? O que a gente mais vai usar é união e corte, que é o Shift e o Ctrl isoladamente, tá bom? É só para vocês saberem que existem essa opção. Agora eu vou dar um Ctrl Z aqui, a gente vai ver outras propriedades. Então vamos lá. A opção de anti-serrilhamento, ela não faz sentido, tanto que você não consegue mudar ela aqui, ó, porque ela não faz sentido quando você usa a ferramenta de seleção retangular, tá bom? Então a gente vai ver ela daqui a pouquinho para outras ferramentas. A opção enevoar bordas funciona assim. Eu vou fazer aqui uma seleção do Mario, normal, né? E eu vou fazer uma outra seleção com as bordas enevoadas, tá? Então aqui ele tem um valor, o último que eu usei, mas você pode regular. Eu vou deixar aqui 34 mesmo, eu vou tentar criar uma seleção mais ou menos do mesmo tamanho, para a gente ver aqui a diferença, né? E aí aqui embaixo eu vou aumentar mais, eu vou colocar 100 no raio. E aí mais uma vez eu pego e faço aqui a minha seleção. Então eu acho que dá para ver bem, né, o que significa nevoar bordas. Ele vai criar essa área enevoada, né, uma área difusa. Então eu coloquei 100, né, então ele vai criar essa área retangular aqui, ó, com 100 pixels. Tudo bem? É uma extensão difusa da sua seleção. Isso aqui é muito importante caso você queira fazer uma seleção suave, uma seleção que não seja
tão serrilhada, né? Então essa opção de enevoar bordas, ela serve justamente para isso. Agora vamos pegar aqui uma outra opção que é cantos arredondados. Então o nome já diz, né? Eu venho aqui, faço uma seleção. Ele já aplicou na minha seleção aqui que já estava feita, tá vendo? E ele ficou com essa curvinha aqui, ó. Então isso aqui é o canto arredondado. Eu posso ajustar isso aqui, né? Então vou aumentar um pouquinho, fazer aqui uma nova seleção. Você vê que já ficou bem mais arredondado. Vou diminuir um pouco. Ó, agora sim a gente consegue ver. Vou dar um zoom aqui para a gente conseguir ver de perto, né, o que está acontecendo. Ó. Então, se eu desligar, não tem nenhum arredondamento. Mas se eu deixar ativo, ele vai arredondando. E é interessante, né? Para confirmar a seleção, aperto Enter. Deixa eu tirar do zoom aqui, aperto Enter e ele já faz essa seleção nova. Então vou copiar ela aqui, vou trazer aqui para o lado. E aí ele já vai criar essa seleção com cantos arredondados aqui, certo? Que é justamente a propriedade que a gente acabou de ver. Vou dar um Ctrl Z aqui e vamos ver mais uma propriedade. Agora eu vou desligar esses cantos arredondados. O expandir a partir do centro, ele vai criar uma seleção a partir do centro da onde você clicar. Então, por exemplo, geralmente quando você faz uma seleção, você vai começar a seleção pelo canto. Então seria aqui, ó. Né? Quero selecionar o rosto do Mario, imagina essas linhas invisíveis aqui, e começo do canto superior esquerdo. E aí eu vou terminar, se eu quisesse selecionar só a cabeça dele, eu terminaria aqui, ó. Então aqui seria o início e aqui seria o final da minha seleção, tá? E aí eu faço uma seleção retangular. O que aquela opção diz é que ele vai mudar como isso é feito, né? Ele vai criar a partir do centro. Então, se eu clicar aqui no meio da cabeça dele, ó, e puxar para o lado, ele já vai expandir a partir do centro para criar aquela seleção. É apenas uma forma diferente, né, de fazer a mesma coisa. Então, ó, eu vou clicar aqui no meio do rosto dele e vou puxar. E aí ele vai fazer a seleção dessa forma, tá? Ó, um pouquinho mais de zoom. Então, ó, clico aqui, puxo, e ele faz a seleção a partir do centro. Agora, do outro jeito, é daquele modo que eu falei, clicando de um lado, e aí você puxa para baixo. E aí ele faz a seleção dessa forma. Então, nesse caso, né, eu teria que começar daqui e puxar para cá. E aí eu faço a seleção que eu preciso, tá bom? Como eu falei, é apenas uma maneira diferente para você trabalhar. Uma coisa que é importante é esse fixo, né? É uma proporção fixa. E aqui você tem várias opções. Você tem o aspect ratio, largura, altura e tamanho. É o tamanho, a proporção da sua seleção. Às vezes você precisa criar uma seleção com o tamanho certo. Por exemplo, imagina uma foto 3x4. Isso é um aspect ratio. Então ele tem 3 unidades de altura por 4 de largura. Se eu não me engano é isso. Então ele utiliza um aspecto, né? Se eu quiser criar uma seleção quadrada, eu poderia vir aqui, ó, e deixar dessa forma aqui, ó, fixar, né, o aspect ratio em 1 por 1. Aí eu só preciso marcar aqui essa opção e aí toda seleção que eu for fazer, ela vai ser quadrada agora. Eu não consigo mais criar uma seleção retangular. É sempre uma seleção quadrada, né? E aí eu poderia, deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui, ó, para o lado e posicionar da melhor forma possível, tá certo? Mas ela é sempre quadrada. Se eu colocar aqui, ó, vamos colocar 3 por 1,
e aí ele vai criar apenas uma área retangular, né? Com 3 unidades de largura por uma de altura. Tudo bem? Então ele vai criar apenas esse tipo de retângulo. É interessante para a gente fazer alguns tipos de montagens, né? Se você quiser sempre ter o mesmo tamanho ali da sua seleção, você pode trabalhar dessa forma. Bem interessante, tá bom? Outra coisa que nós temos aqui é escolher entre retrato e paisagem. Você pode estar clicando por aqui ou simplesmente digitando os valores que você precisa, tá bom? Então ele vai te dar essas opções para você configurar aí. Sempre que você criar uma seleção, ele vai te mostrar qual é a área que está sendo selecionada, né? Posição X e Y. Então, conforme eu vou clicando aqui, ó, ele vai alterando aqui. Eu posso também digitar esses valores, tudo bem? Ou fazer uma seleção livre. Continuando aqui, eu tenho o tamanho da seleção. Então aqui eu tenho a posição X e Y e aqui largura e altura. Então com isso aqui eu posso digitar, né, os valores exatos da seleção que eu vou estar criando. Geralmente a gente trabalha mais com seleções livres, não precisa ser tão preciso, mas cada caso é um caso, né? Bom, aqui em destaque, se eu ativar o destaque, você vai perceber que a tela vai ficar escura. É justamente isso que é usado aqui na ferramenta de recorte. Então, se eu quiser fazer um recorte do Donkey Kong, você vê que a tela toda escurece. É justamente, olha aqui a propriedade dela, ó, destaque está ativada. Tá? No caso da seleção, essa opção ela começa desativada. Mas se você quiser, você pode dar um destaque ali na área que você está selecionando. Tudo bem? Eu vou deixar ativado porque eu acho que fica mais fácil para vocês verem no vídeo o que eu estou selecionando. Tudo bem? Então vou deixar o destaque ativado. Eu posso configurar a quantidade de opacidade, né? Posso deixar mais claro ou menos claro. E aqui é a regra dos terços. Então é essa opção aqui que eu deixei ativada que me mostra aquelas linhas dentro da minha seleção. Tinha aquele jogo da velha, né? Agora não está mais aparecendo. Por padrão, eles não aparecem, tá? Mas eu acho interessante ativar em algumas situações, inclusive ela estava ativada porque eu usei anteriormente. Então aqui eu tenho linhas centrais, que ele vai me mostrar exatamente qual é o meio, bem útil, né? Para você ver qual é a metade ali onde você está selecionando. Regra dos terços, é muito usado em fotografia. Regra dos quintos também, usado em fotografia, seções áureas, idem, e linhas diagonais, tá? Você deve estar se perguntando, para que eu vou usar isso, né? Imagina o seguinte, vamos pegar aqui, deixa eu voltar à imagem original, então estou segurando o Ctrl Z aqui, até ela voltar, todas as alterações. Vamos imaginar que eu vou tirar uma foto. Eu vou tirar uma foto desse momento da corrida e eu estou ali com a minha câmera na mão, flutuando ali pelo cenário, e eu quero tirar uma foto e essa foto ela tem que ficar muito boa, tá? Então eu vou pegar aqui a ferramenta de recorte e vou ativar a opção regra dos terços, tá? Que é justamente aquela opção que estava ativada. Então funciona assim, ó. Nessa regra diz que os pontos principais da fotografia aqui seriam esse cruzamento aqui das linhas, tá vendo? Então, para uma foto ficar interessante, é legal você tentar colocar coisas interessantes ali em cima daqueles pontos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Bowser e aqui nessas duas eu tenho o rosto do Mario. Então fica uma composição interessante, tá? Nem sempre é bom você fazer isso aqui, ó, tirar uma foto e mirar no meio do objeto a ser fotografado, né? Às vezes é interessante você deixar alguma coisa mais ou menos assim, porque aí ele vai criar aquela área e quando você olhar para a foto, né, você vai fazer mais ou menos esse movimento com o olho, né? Você vai varrer a fotografia.
E essas áreas são as que chamam mais atenção e que deixam a foto mais interessante, né? Então, por exemplo, olha que imagem interessante, né? Então essa regra dos terços ou outros métodos servem para você fazer composições melhores, tirar fotos melhores, tá? Eu não vou entrar muito além disso, porque isso é mais a área de design, fotografia, e aqui o meu foco é mais explicar a ferramenta e como ela funciona. Muito bem, então agora eu vou desligar aqui vou deixar nenhuma guia para não ficar poluído, mas só vocês saberem que existem, tá? Essas duas aqui eu vou ser sincero para vocês, eu não sei para que funciona. Se vocês souberem, coloquem aí nos comentários, tá? Essas duas opções. Mas com isso, basicamente, a gente já matou aqui as propriedades das ferramentas de seleção. Vocês vão ver que muitas das propriedades das outras ferramentas são parecidas, são as mesmas. Então vamos falar aqui, deixa eu criar minha área de composição de novo, para a gente poder explorar aqui um outro assunto. Muito bem, eu vou falar aqui da seleção elíptica, né, que é um outro tipo de seleção. Então, se a seleção retangular faz retângulos, a seleção elíptica faz bolinhas, tá? Bem tranquilo. Então, ele tem as mesmas propriedades da outra ferramenta de seleção, né? Antisserrilhamento, enevoar, expandir a partir do centro, etc. Você vê que agora o antisserrilhamento está desligado, então eu vou ativá-lo e vou tentar criar uma seleção mais ou menos do mesmo tamanho para a gente ver o que é o anti-serrilhamento, né? Vou colocar aqui lado a lado. Bom, o anti-serrilhamento ele melhora esse aspecto serrilhado da imagem. Então você vê que a minha seleção ela parece uma serra, né? Um monte de pixels aqui bem aparentes. Agora se eu vier aqui para a seleção com anti-serrilhamento ativado, você vê que ele criou um gradiente que vai indo para o fundo. Então isso aqui, de perto as duas estão horríveis, mas quando você olha um pouquinho de longe, essa com anti-serrilhamento ativado parece muito mais suave e melhor do que essa daqui da esquerda, tá vendo? É bem importante vocês notarem essa diferença. Então esse aqui é com anti-serrilhamento desligado, aqui da esquerda, e a da direita com anti-serrilhamento ligado. Então a gente tem essa diferença aí nessa técnica de seleção. Em alguns casos, você vai ter que optar por um ou por outro, tá? Se você estiver trabalhando com pixel art, aí você tem que desligar o anti-serrilhamento, independente de qual ferramenta você estiver usando, porque você quer exatamente preservar os pixels como eles são. Agora, se você estiver trabalhando com uma foto, ou você quiser uma seleção um pouquinho mais suave, o anti-serrilhamento é interessante de ser usado, tá? Então isso depende muito de cada caso, como você vai usar, o que você vai fazer. Mas basicamente então o anti-serrilhamento ele serve para isso, tá bom? Vamos para o próximo. Uma coisa muito importante, né, como eu só vou reforçar esse ponto, é que você pode combinar seleções. Então, por exemplo, eu fiz aqui uma bolinha, mas se eu segurar o Shift, eu posso criar aqui com outras ferramentas de seleção, uma seleção composta. Então aqui eu fiz um monte de retângulos, né? Deixa eu fazer a seleção elíptica de novo, ó, segurando Shift. E aí eu criei essa seleção composta. Então olha o que eu consegui selecionar, né? Com uma bolinha e um conjunto ali de retângulos. Então nada impede que você combine as ferramentas de seleção, tá bom? Agora que a gente já conhece a ferramenta de seleção retangular e seleção elíptica, vamos para o próximo. Então no próximo grupo eu tenho a seleção livre, tesoura e seleção de frente. A seleção livre ela é muito importante, tá? Ela funciona assim. Imagine que eu queira selecionar aqui o Mário
mas eu não quero selecionar o fundo, tá? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu limpar isso aqui. Ok. Então eu quero pegar apenas o Mário, tá? Então com essa ferramenta de seleção livre eu consigo fazer. Eu posso ir clicando, né? Eu vou dar vários cliques e aí conforme eu vou clicando ele vai criando essa área de seleção, tá? E aqui quanto mais paciência, quanto mais zoom você der aqui, mais cuidado, melhor fica, tá bom? Então aqui eu vou fazer um tanto rápido, mas é só para a gente ter uma ideia de como funciona, né? Ó, aqui eu já errei, mas eu posso clicar e puxar, certo? Então eu venho aqui, já estou mais ou menos aqui na metade. E aí eu vou clicando para fazer essa seleção. Então seria mais ou menos assim, tá? Me perdoem se não ficar certinho, mas é só um exemplo de como a gente pode usar esta ferramenta. Então digamos que vem até aqui, não vou pegar a roda ali do kart não, só vou pegar o Mario. Então aqui eu preciso fechar essa seleção, já fiz todo o contorno aqui, tá vendo? Ó, todo o contorno, venho aqui para fora, venho por fora aqui, ó, comecei aqui, certo? Aperto Enter para finalizar. E aí ele já fez a seleção daquela área. Se eu der um Ctrl X, você vê que a seleção do Mario já tá feita. E aí se eu tivesse uma outra imagem, por exemplo, eu vou criar aqui uma nova imagem, vou criar com 800 por 800. Ah, professor, por que ficou preto? Justamente por causa das cores aqui, ó. Se eu mudar as cores, né, a cor de fundo principalmente, e criar uma nova imagem, você vai ver que ela vai vir branca. Então é a cor do fundo que interfere, tá? Eu vou dar um Ctrl V para colar o Mario e tá aqui. Agora eu tenho o Mario sem o fundo. Só relembrando, né, a primeira aula, é importante você clicar aqui para confirmar a criação dessa nova seleção, tá bom? Tá aqui o Mario. Se eu quiser, por exemplo, uma imagem com fundo transparente, tá? O que eu posso fazer? Vamos voltar lá para a imagem original. Eu fiz uma seleção do Mario, né? Vou apertar Delete aqui, ó. Você vê que é o Mario que está selecionado. Se eu inverter essa seleção, selecionar, inverter, eu vou ter a seleção do fundo, concorda? Eu vou apertar Delete. Tem a seleção do fundo. Se eu quiser uma imagem com transparência, lembra, eu só tenho que vir aqui na minha camada, botão direito, adicionar canal alfa. E agora eu posso deletar e eu tenho aquela área com transparência. E aí eu venho aqui em arquivo, exportar como, né? E aí eu posso criar essa imagem com a transparência. Sempre que você for usar a transparência, é importante escolher esse formato de imagem, .png. Tá? Então, na hora de exportar, você coloca .png e aí a imagem vai ficar com transparência. Se você salvar como JPEG, ele perde a transparência. Então, toma cuidado com isso, tá bom? Então, essa é a seleção livre. Você vê que eu consigo criar aqui uma seleção mais interessante aqui do meu personagem, né? Ao redor do personagem. Nós temos aqui também tesoura. Eu não gosto muito de utilizá-la, tá? Mas, por exemplo, a tesoura é assim, você clica num ponto da sua imagem e aí quando você clicar em outro ponto, ele vai tentar detectar o contorno. Tá vendo? Então se eu clicar aqui, ó, você vê que ele já pega direitinho o formato direitinho entre aspas, né? Ele vai pegando ali o formato do bonezinho do Mario. Eu pessoalmente não gosto de usar essa ferramenta, tá? Porque eu prefiro ter um controle total da área que eu estou selecionando. Mas ela pode te ajudar, principalmente se você tiver uma imagem com alto contraste.
Uma outra ferramenta que a gente tem é a seleção de frente. Essa seleção de frente, ela funciona assim. Aqui a seleção do bonezinho, né? Deixa eu puxar ela para cá, que a gente fez com a tesoura. Tá aqui. Você vê que não fica uma seleção tão legal, né? Então por isso que eu prefiro usar outras ferramentas. No Photoshop essa ferramenta funciona melhor, mas aqui no GIMP ainda não está 100%. A ferramenta de seleção por frente funciona assim. Eu vou criar aqui uma seleção livre, então clique e arrasto, mais ou menos aqui da área que eu quero selecionar, então seleciono aqui a cabeça do Mario, mais ou menos demarcando aqui a área inicial, tá bom? Aperto Enter, e aí ele vai ficar com essa máscara, né? E ele vai criar então a seleção em volta ali daquela área, mas eu também não recomendo utilizar porque é melhor você ter um controle melhor aí da área que você está selecionando. Existem ferramentas melhores para você criar a seleção, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui a seleção contígua. Seleção contígua também é uma ferramenta muito importante, que é também conhecida como varinha mágica. Então, se eu quiser selecionar o fundo aqui, por exemplo, eu posso clicar e ele vai pegar toda aquela área que é branca, certo? Então, eu posso ir removendo o fundo dessa maneira. Então, ao invés de selecionar o Mario, eu poderia selecionar o fundo e retirar o fundo, tá? E aqui eu fui clicando, né, aos poucos e apertando Delete, mas eu poderia segurar o mais e ir adicionando aquelas áreas que eu estou querendo, tá? Note que ele não está pegando completamente o fundo, porque o meu limiar ele está muito baixo. Se eu aumentar o limiar, você vai ver que ele vai pegar mais áreas. Inclusive, ele começa a pegar áreas dentro do rosto do Mario. Tá vendo? Então você vê que aqui, ó, no cantinho da orelha, ele já começou a se confundir, pensando que é a mesma cor, né? Na verdade, esse branco e esse tom de pele quase branco é a mesma coisa. Então, o que vai ajustar isso é o limiar. Quanto maior o limiar, maior a tolerância da ferramenta e mais abrangência de cor ela vai pegar. Então, o ideal é você deixar o limiar e testando, né, as melhores configurações e deixar ele relativamente baixo, e com o Shift você vai adicionando áreas que você queira selecionar. Muitas vezes isso te faz ganhar bastante tempo, tá? E aqui uma coisa interessante é o seguinte, tá vendo que ele pegou aqui um pedaço do Mario, né? Ele pegou um pedaço do rosto e tal. Isso porque eu fiz uma seleção de fundo, ok? Agora eu posso dar um Ctrl Z e eu venho aqui com qualquer ferramenta de seleção. Eu vou pegar a seleção livre, que é uma que eu gosto bastante de usar. Eu vou pegar essa área que ele pegou aqui dentro do rosto do Mario, tá vendo? E eu vou tirar essa área. Lembra que ele está fazendo uma seleção do fundo, né? Então eu quero retirar esse pedaço que ele pegou aqui dentro do personagem. Então simplesmente faço aqui uma seleção e agora você vê que já deu certo, né? Ele já tirou aquela área. Aqui, por exemplo, ó, no cantinho do rosto eu quero adicionar. Então vou segurar o Shift e vou adicionar esse pedacinho aqui no cantinho da orelha. E agora a minha seleção está bem melhor. Então nada impede que eu comece com uma ferramenta, depois vá para outra, e assim eu vou trabalhando com todas elas. Então é interessante você gastar um tempinho para conhecer elas, né? E ver como elas funcionam. As ferramentas que eu mais uso, para dizer a verdade, são a ferramenta de seleção retangular, seleção elíptica, né? Retângulo, bolinha, principalmente retangular,
Aqui nesse grupo, com certeza, seleção livre é a seleção que eu mais uso, é a seleção livre. Ela é muito útil, muito versátil. Nós temos aqui nesse outro grupo a seleção contígua e seleção por cor. Né? A seleção contígua é a varinha mágica, é aquela que eu estava usando para selecionar o fundo e as nuvens e etc. A seleção por cor ela é interessante porque ela vai pegar tudo que for da mesma cor. Então, olha que legal. Eu tenho aqui o Mario, né? Ele tem. Eu quero selecionar tudo que é vermelho. Então tem o macacão dele, tem o boné, né? Tem um pedaço do kart e etc. Eu posso vir com esta ferramenta e clicar na cor vermelha. E aí ele vai pegar tudo que é esse tom mais avermelhado, né? Vou apertar Delete aqui, aí você vê a área que ele pegou. Ah, professor, mas eu quero pegar mais tons de vermelho. Então você tem duas opções. Ou você aumenta o limiar, e ele vai aumentar a abrangência, né, daquela área que está sendo selecionada, ou você segura Shift e vai clicando nos outros tons de vermelho, né? E aí, segurando Shift, ele vai adicionando, certo? Então olha só a área que ele pegou. Então você tem que achar uma combinação ideal do valor do limiar e usar esses truques de unir e cortar seleções para você criar a seleção da área que você precisa. No meu caso, ele já pegou aqui tudo que é vermelho, menos esse vermelho escuro, né? Bem escuro aqui. Se eu adicionar ele, aí você vê que ele já pegou ali um pouco do bigode, né? Por quê? Porque aquele tom é tão escuro que ele já começa a se misturar com o preto, com o marrom escuro, tá? Nada impede que eu venha aqui com outra ferramenta de seleção e vou combinando, né, união e corte para tirar essa área que foi selecionada, tá? Mas uma coisa que eu quero mostrar aqui é que uma vez que você tenha selecionado todos esses tons de vermelho, você pode fazer uma coisa bem legal, que é mudar as cores. Então, faz a seleção, vem aqui no menu cores, escolhe, pode ser essa opção aqui, ó, matiz e saturação. Matiz e saturação. E aí o que vai acontecer? Você vai poder regular a matiz, que é a cor. Então, como ficaria o Mario rosa, né? Como ficaria ele roxo, azul, né? Olha, ele amarelo, né? Olha o Mario verde. Então você pode ir mudando, né? Simplesmente regulando a matiz. A luminosidade, se você abaixar tudo, ele fica bem escuro, né? Ou bem claro, você regula aqui, tenta achar um valor que fique realístico, né? Que fique bacana. E a saturação e a intensidade da cor. Pode ser uma cor muito vibrante, muito forte, ou pode ser uma cor cinza, né? Então, se eu reduzir a luminosidade e a saturação, tem um tom mais escuro, mais próximo do preto, né? E aí eu poderia diminuir ainda mais, aplicando novamente o efeito para ele ficar bem escuro, bem claro, e assim a gente vai regulando e dando cor, dando outros, outras, outras formas de ver esse personagem, né? Outros aspectos aí para a gente trabalhar essa imagem, tá bom? Nota que ele aplicou em toda a imagem, né? Então imagina eu fazer uma seleção é, manual dessa área, dessa, depois daquela, daquela. Então a seleção por cor, ela facilita a minha vida por conta disso. Ele vai pegar tudo que é da mesma cor, tá? Um exercício legal é você pegar algum personagem de desenho animado e mudar as cores, tá? Eu sempre passava para os meus alunos, por exemplo, o exercício do pica-pau. Então eu pegava o Pica-Pau, Bob Esponja, personagens do Cartoon Network, etc. E a gente mudava as cores deles. A gente pegava a ferramenta de seleção por cor e aí a gente clicava no cabelo, mudava a cor do cabelo, clicava na roupa, mudava a cor da roupa e etc. Tá bom? Bom, eu abri mais uma imagem de um rosto de uma menina e essa imagem ela tem uma boa resolução, então posso dar bastante zoom. Eu consigo ver aqui o detalhe do olho, né?
E a ideia desse exercício é justamente mudar a cor do olho, tá? Então, o olho é uma esfera, né? É uma bolinha. Só que essa bolinha não é perfeita, ela é cortada pela pálpebra. Então, imagine que ela seria mais ou menos assim, e ela tem esse corte aqui, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar a seleção livre para criar a seleção do olho, ou a gente pode usar a seleção elíptica e depois cortar com a seleção livre, tá? Então, vamos ver aqui os dois jeitos. Com a seleção elíptica, eu tenho que imaginar aqui aonde está as linhas invisíveis, né, onde ela começa, que seria mais ou menos aqui, ou marcar a opção de expandir a partir do centro. Vamos expandir a partir do centro, que eu acho que talvez seja mais fácil. Ó. Então eu venho aqui e faço a seleção desse primeiro olho, tá vendo? Agora vamos para o próximo. Eu quero adicionar esse outro olho. Então lembra da tecla para unir, para adicionar? É o Shift, né? Então acho aqui o meio do olho, seguro o Shift, clico e arrasto, tá? Então aqui eu tenho a seleção dos dois, porque eu segurei o Shift, tá? Senão eu teria um só. Agora eu vou pegar a seleção livre, né? E eu vou segurar o Ctrl e vou tirar essa área que ficou aqui a mais, porque eu quero pegar apenas o olho, né? E não a pálpebra. Quero fechar aqui, aperto Enter, segurando Ctrl, tá? Eu estou segurando Ctrl. E aí eu aperto Enter. Então ele vai cortar. Dá pra ver? Agora eu venho para o próximo. Venho aqui do outro lado, mesma coisa. Seguro o Ctrl, faço a seleção. Aqui, aperto Enter. E aí eu tenho os dois olhos já com o formato correto, tá bom? Agora a mesma coisa, né? Venho aqui com a ferramenta no menu Cores, escolho Matiz e Saturação e vou definir uma cor aqui para minha personagem, tá? Vamos aumentar a saturação aqui. Ele não mudou muito. Ele não está mudando muito a cor desse olho, tá? Isso depende da imagem. Então vamos fazer o seguinte. É porque ele está muito próximo do cinza, né? Esse olho. Mas não tem problema. Vamos pegar uma outra imagem. Bom, pessoal, então eu peguei aqui uma outra imagem de olho para a gente poder ver a aplicação do efeito. Aqui eu vou criar uma seleção livre em volta aqui dessa região dos olhos que eu quero mudar a cor. Aperto Enter para finalizar. Se eu tivesse outro olho, seguraria o Shift. Agora eu venho em Cores, Matiz e Saturação. E aí eu regulo a matiz que eu quero, né? Então eu posso deixar o olho vermelho, né? O olho laranja, a cor que eu quiser, né? A saturação ele vai deixar mais forte, né? Um vermelho mais forte ou menos, próximo do cinza. E assim eu consigo mudar a cor do olho de uma pessoa, tá? Então essa é uma forma bem interessante. Você faz a seleção e depois ajusta a cor, luminosidade, saturação nesse painel, tá bom? Então essa é uma forma bem legal para você mudar a cor do olho. Mas e quanto àquela imagem que não estava dando para mudar a cor, né? Como ela tem essa cor muito próximo do cinza, então existe uma outra técnica que a gente pode estar utilizando, que é a seguinte: criar aqui uma outra camada. E agora eu vou vir aqui com a cor vermelha e vou pintar de vermelho, tá? Então eu tenho essa camada aqui em cima, que é vermelha, e a camada de baixo, que é a foto da menina, tá? Nessa camada vermelha, como a gente viu lá na primeira aula, a gente pode vir aqui e combinar essa camada com a camada de baixo. Então existem vários modos de mesclagem que vai fazer essa mistura, tá?
Então, é só você escolher o modo de mesclagem que te atender, que ficar mais interessante. E se ficar muito forte o efeito, não esqueça que você pode diminuir a opacidade. Então você regula o quanto de opacidade você quer, tá bom? Então isso vai tornar os olhos avermelhados, mesmo naquelas situações que não seria possível normalmente, tá? E aí você trabalha a seleção para tirar essas imperfeições para ela ficar mais interessante, tá bom? Mas dependendo do tamanho da imagem aqui, se for uma imagem pequena, já dá para enganar, tá bom? Agora eu vou tirar essa seleção, eu vou tirar essa camada, tá? Eu vou excluir. E só para mostrar que a gente pode mudar a cor do lábio também. Só que aqui no lábio, eu acho que no olho também seria interessante ligar o anti-serrilhamento, porque eu quero uma seleção um pouquinho mais suave, difusa, né? Então eu venho aqui, faço a seleção do lábio. A ideia é a mesma do olho, tá? Eu faço a seleção em volta da área que eu quero colorir. Tudo bem? Finalizo com Enter. Então, agora é só eu vir aqui no menu Cores, Matiz e Saturação e regular a matiz para mudar a cor do lábio, né? E assim fazer um batom diferente, né? Então essas seriam técnicas para você utilizar com as ferramentas de seleção. Só para a gente finalizar essa aula, não menos importante, a gente tem aqui a ferramenta de vetores. Ferramenta de vetores, pessoal, para quem está acompanhando a aula de Inkscape também, na primeira aula eu falei sobre a caneta Bezier e a importância dela. Esta ferramenta é justamente a caneta Bezier do GIMP, tá? E ela serve também para fazer seleções. Então funciona assim. Voltando aqui para minha imagem original, imagina que eu vou selecionar aqui o rosto do Mario e eu vou usar a ferramenta de seleção livre. Então, como eu falei para vocês, eu teria que fazer várias retas, né? Eu teria que clicar aqui, depois clicar em outro lugar, clicar em outro lugar. Eu vou fazendo um monte de retas e aí eu vou meio que tentando contornar a cabeça dele, correto? Com a ferramenta de Bezier, ou a vetores, nesse caso, eu posso já desenhar a curva. Então, eu clico, no segundo clique, eu clico e arrasto, igualzinho vocês viram lá na aula do Inkscape, tá bom? Fiz um vetor, puxo essa perninha para cá, e aí eu venho e faço a outra parte. Então aqui é uma curva, né? Então eu sei que aqui no meio da curva eu tenho mais um ponto. Então clico, seguro e arrasto. E aí eu faço essa curvinha aqui, tá? Aí eu gosto de pegar essa alça e já puxar e colocar ela aqui, ó, para ela não interferir na próxima curva, tá? E aí eu venho, aqui eu acho que dá pra gente puxar até aqui no meio, ó, até aqui mais ou menos, clico e arrasto, tá? E aí ele já vai fazendo a curva, tudo bem? Apertando Enter, você tem ali a seleção que você está criando. Deixa eu só pegar a ferramenta Mover e a gente consegue ver o resultado, né? Então a ferramenta Curvas, ela serve para fazer uma seleção mais profissional, entendeu? Você vai ter ali uma curva, né, muito bem feita, né, utilizando o vetor, a Bezier, mas você também poderia utilizar a seleção livre. Então você tem essas duas opções aí para você trabalhar, tá bom? Essa aqui mais profissional, mais refinada, e essa daqui mais para uso no dia a dia, para uma seleção mais rápida e tal. E é assim que eu costumo trabalhar, tá? Então essas são as ferramentas de seleção. Bom, pessoal, então a respeito de ferramentas de seleção e suas propriedades, é uma questão da gente experimentar mesmo e testar essas ferramentas. Como exercício, eu sugiro que você tente pegar personagens de um cenário e colocar em outro, né?
Por exemplo, pegar um Sonic e colocar no cenário do Super Mario, ou vice-versa, entendeu? Pega um cenário e coloca aliás, pega um personagem e coloca num cenário que não seja do universo dele, tá? Faça esse tipo de brincadeira. Lembra sempre, né? Eu falei disso na primeira aula, que você pode transformar essas seleções. Então, por exemplo, se você pegar uma, uma área de uma imagem daqui e levar para uma outra imagem, lembra que você pode alterar o tamanho, tá? Para fazer sua composição. Então isso é bem importante, tá? Para você alterar o tamanho, Shift T. E aí você pode regular o tamanho, você pode esticar. Não é muito recomendável esticar, né? Mas tudo bem, você pode esticar e você pode rotacionar também. Então é uma coisa legal para você fazer montagens, para você começar a brincar e conhecer as ferramentas de seleção, tá bom? Uma vez que vocês tenham dominado essas ferramentas de seleção, vai ficar muito mais fácil de trabalhar, porque muitas vezes você quer aplicar uma transformação, aplicar um efeito na imagem e ela vai ser aplicada justamente, inverter aqui, ó, ela vai ser aplicada justamente naquela área que está selecionada. Então, por exemplo, se eu pedir para desfocar, ele vai desfocar aquela área que está selecionada, no meu caso, o fundo. Então, olha que efeito legal que eu posso estar aplicando, tá? Então, lembra, eu fiz uma seleção do fundo, fiz a seleção normal, inverti e depois apliquei o desfoque gaussiano. Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula. Deu bastante trabalho para gravar, tá, pessoal? Tô meio sem tempo assim para gravar videoaulas, mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Não esqueçam, compartilhe esse material nas suas redes sociais, clique em gostei, comenta aí o que você achou e aí você vai estar incentivando para que eu continue o trabalho, tá bom? Um abraço para todos, até a próxima, valeu!